nós queremos dar adoração aos céus. Essa canção que nós vamos cantar fala sobre um homem que teve um encontro com o Senhor, com a realidade dos céus. Isaías no capítulo 6, ele fala que no ano do rei Uzias, ele viu os céus abertos. Comece a dar adoração aos céus. Nós queremos, Jesus, unir a nossa adoração aos céus. Receba a nossa adoração. Sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa
As asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com tuas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros. Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória. Que toda a casa se encha com a sua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha, que toda a casa se encha com a sua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos, ó vento impetuoso, balança e direciona-me o teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos, ó vento impetuoso, balança e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha, que toda a casa se encha, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, só tu és santo. Só tu és. Nós te engrandecemos, Jesus, e não há outro, e não há outro como, não há outro não há outro como Jesus. Só tu. Santo, santo, só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. As vozes, só tu és. Santo, santo, só tu és. As vozes, só tu. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa Sim, Jesus, sim, Jesus, na sua presença, Jesus. Uma coisa prometi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa prometi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Pois é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, 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 não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Ministros, somos seus ministros. Não neguem o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não neguem o seu fogo, Deus. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar.
Suas vozes. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Você conhece algum fruto? Escute, você conhece algum fruto do amor? Um dos frutos do amor é compromisso. Um casal, quando decide se relacionar a ponto de casar, primeiro ele bota no dedo uma aliança chamada aliança de compromisso. A primeira coisa para que possamos provar verdadeiramente que amamos. Hoje nós vivemos uma cultura onde todo mundo se junta. Nós vivemos uma cultura humana hoje onde é comum se juntar. E é legal, ainda que nós não tenhamos base bíblica para uma aliança de compromisso. Eu acredito que a aliança de compromisso é a mesma do noivado, porque o noivado é um compromisso. O noivado é um compromisso. É claro que o diabo tentou distorcer um pouco. Então algumas pessoas fazem até a despedida de solteiro. O cara é noivo, a mulher é noiva, e eles fazem a despedida de solteiro. Sai para se relacionar com alguém, sai para beber, para fazer uma festa. Existe umas coisas meio estranhas assim, porque o diabo ele tenta deturpar tudo aquilo que Deus ele traz como algo perfeito. E o compromisso é uma das coisas mais interessantes, porque o compromisso é uma das coisas que revela o nosso amor verdadeiro. E você precisa entender que a paralisação, a pandemia, toda essa coisa, ela até mexeu no movimento da igreja. Ela até nos fez nos mover diferente. Tivemos que cultuar em casa, tivemos que ceiar em casa. Alguns botaram o carro dentro da igreja, barracões grandes, entraram drive church, sei lá como que falaram o nome. Rolou
falou muita coisa, a gente mexeu no movimento. Infelizmente o movimento da igreja mudou e agora está começando a se mover novamente da forma que se movia antes. Mas uma coisa que aconteceu é que muitas pessoas, elas confundiram as coisas. E só porque mexeu no movimento, elas acharam que agora não precisa mais ter comprometimento. Então escuta o que eu vou dizer para você. Certa vez Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: amo, Senhor. Tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu um compromisso para ele, porque o comprometimento revela o nosso amor para com ele. O que vai mostrar para o mundo inteiro que nós amamos ele não é gritarmos para o mundo, mas é o nosso nível de comprometimento com o reino de Deus, com o Espírito Santo, com a igreja, com a comunidade, com o ministério qual nós somos chamados. O que revela o teu amor para com Deus é o nível do teu comprometimento com o teu ministério. O que revela Deus através da sua vida é o nível de comprometimento que você tem com a igreja local. É o nível de comprometimento que você tem com a palavra do Senhor. É o nível de comprometimento que você tem na intimidade com Deus. Irmão, a gente pode falar que ama, a gente pode gritar que ama. A canção é maravilhosa e nós vamos sempre declarar isso. Vou gritar para o mundo inteiro ouvir: te amo. Mas o que vai gritar verdadeiramente para o mundo ouvir que nós amamos é o nosso grau e os nossos níveis de comprometimento com o Senhor. Então escute o que eu vou dizer para você. Nós até tivemos o movimento mexido, a movimentação mudou, mas o comprometimento não. Muita gente nesse meio tempo tem se aproveitado da pandemia para não ter compromisso. Escute o que eu vou dizer para você. Muita gente hoje no Brasil e no mundo está usando de toda essa circunstância para relaxar na sua vida de compromisso com Deus, do seu compromisso com Deus, do seu comprometimento com Deus. Irmão, muita gente por ter mudado o movimento achou que não precisa mais ter comprometimento. Uma das coisas que mais mexeu com a igreja, pelo menos com os líderes e todos que a gente conversa. Sábado tinha 2 pastores aqui de Paranaguá com a gente aqui, cada um pastor de um ministério, e aí a gente foi jantar junto e a gente conversando, e é geral. E a primeira coisa que mexeu foi na fidelidade do povo. Depois que veio a pandemia, uma boa parte da igreja achou que não precisava mais ter comprometimento financeiro com a igreja. Não, eu não estou congregando, eu não estou indo na igreja, então eu não preciso levar meu dízimo e minha oferta. Então, o movimento mudou, mas o comprometimento não. E o que revela se nós amamos verdadeiramente Deus é o nosso nível de comprometimento. Então, você pode dizer para mim que ama Deus, você pode falar que ama Deus, você pode, irmão, você pode pintar à frente da tua casa um coração, você pode fazer o que for. Se o teu nível e o teu grau de comprometimento com Deus, ele tiver raso, o teu amor para com Deus está raso. Como é revelado, como é que o filho vai chegar e ele disse: olha, nos últimos dias será difícil, porque o amor de muito vai se esfriar. Como é que a gente sabe se o irmão ele tem amor por Deus, se ele está quente em Deus ou se ele está frio? Como é que eu sei se eu estou firme em Deus, se eu amo a Deus de verdade, se eu não estou na lista daqueles que são aqueles que esfriaram, que perderam o seu amor, que esfriaram o amor? Como é? Quando eu olho para o meu nível de comprometimento, o compromisso revela o teu amor. Você pode cantar, levantar a mão, mas o teu nível de comprometimento e a forma com que você está compromissado com Deus revela. Então você pode levantar. Eu posso olhar para você aqui e você e de nada vai adiantar, porque só quem está comprometido verdadeiramente ama Ele. Foi isso que Ele testou os discípulos quando caminharam com Ele. Jesus em todo o tempo caminhou com os discípulos. Lá em João 6 ele decide dar uma palavra bem dura, e a palavra foi muito dura. Ele disse: olha, para vocês terem parte comigo, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. A Bíblia fala que alguns discípulos, uma boa parte deles começou a ir embora.
Jesus começou com 12, foi para 70, depois foi para 120. Sempre teve uma multidão ao redor dele. Daqui a pouco, quando você olha, você encontra Jesus no final, sentado na mesa com 12 ainda. Tinha os problemas ali, tinha o Judas ali, tinha Tomé ali, que era aquele cara que andava com Jesus, mas não acreditava no ministério de Jesus. Tinha muita coisa acontecendo ali, mas ficaram ali. E o que provou para Jesus que eles realmente estavam com Cristo ali? Claro, eles fugiram depois que Jesus foi preso. Meu Deus, aconteceu tanta coisa. Mas quando Jesus desce já glorificado e vai passar uma ceia com eles, encontra eles, não encontra Pedro lá. A Bíblia fala que Pedro não estava ali. Jesus manda chamar Pedro, chama os discípulos e chama Pedro também, porque os discípulos estavam juntos. Pedro tinha voltado a pescar. Só que a hora que mandou chamar, eles voltaram correndo, porque eles tinham um comprometimento com Cristo, eles tinham um compromisso com a palavra de Jesus. E é por isso que Jesus escolheu os 12 para ser os 12 apóstolos. É por isso que Jesus escolheu eles, para que eles estivessem lá depois, recebendo do Santo Espírito, em Atos capítulo 2, sendo capacitados. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Pega no teu espírito. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ha! Vou repetir. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Posso ler um salmo para você? Deixa eu ver se eu salvei esse salmo. Salmo 18, versículo 25 e 26. Gritou no meu espírito hoje. Estava fazendo um dever, trabalhando na apostila das crianças lá, de homeschooling. E aí eu pesquisando uns textos, uns versículos, esse versículo veio e gritou: ao fiel te revela fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura do perverso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se você é fiel, Deus te revela fiel para com você. Se você deixar de ser fiel a Deus, Deus deixa de ser fiel com você. Pastor, mas a Bíblia fala que Ele não deixa de ser fiel. Irmão, está aqui no texto. Ao fiel te revelas fiel. Significa que ao infiel Ele vai se revelar, porque você colhe aquilo que você planta em Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Como está o teu grau de comprometimento? Como está o teu compromisso com Deus, irmão? Não é com o pastor, não é nem com o ministério. A verdade é que o teu compromisso com essa casa revela o teu compromisso com Deus, porque você precisa de um lugar para exercer o teu compromisso com Deus. Você precisa de uma casa para congregar, para revelar o compromisso que você tem com Deus. Você não tem como ser a igreja orgânica. Eu sou só crente em casa, eu me reúno só nas casas. Deus não tem compromisso com célula, meu irmão. Deus tem compromisso com o corpo. Entende? Deus não tem compromisso com uma célula do seu corpo. Ele tem compromisso com o seu corpo, com os membros. Toda palavra na Bíblia é liberada aos membros de um corpo. Efésios fala sobre todos nós pertencemos como membros de um único só corpo, onde Cristo é o cabeça. Então é o comprometimento, é o compromisso que você tem com Deus. Aí você tem compromisso com Deus, Deus vai botar você em uma igreja para que você possa manifestar o teu compromisso com Deus naquele ministério. E através daquele ministério, diante de tantas necessidades sociais, trabalhos missionários, trabalhos proféticos, aí você vai desenvolver o teu ministério através do teu compromisso com Deus. Então você tem que ter um lugar para congregar, você tem que ter um Deus para adorar, você tem que ter um lugar para se relacionar com os teus irmãos, e você tem que ter um campo para desenvolver aquilo que Deus colocou em você. E tudo isso junto só se é possível se Deus encontrar compromisso em você. Entende? Então o nosso grau de comprometimento revela o nosso verdadeiro amor para com Ele. É por isso que Jesus disse: aquele que ama o meu Pai
obedece os meus mandamentos. Aquele que ama o meu Pai, obedece os meus mandamentos. Trabalha da forma que está escrito na palavra. Então escute. Como está o teu compromisso com Deus? Como está o seu comprometimento? Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus gritou no meu espírito, antes de subir nesse púlpito, ali atrás, que muita gente, muitas pessoas aproveitaram a movimentação diferente para não ter mais compromisso. E pastor Silvio, não adianta a pessoa dizer para mim: olha, eu não estou indo na igreja por causa do coronavírus, mas eu estou orando em casa, estou lendo a Bíblia em casa. Irmão, em casa você não é tratado. Quando Deus quer tratar você, Ele bota você no meio de um monte de gente diferente de você, mas buscando a mesma coisa. Quando Deus olhou para aquele povo no Egito e viu que aquele povo, sabe por que o povo era escravo, irmão? O povo não era só escravo porque estava na escravidão do Egito. O problema não era a escravidão do Egito, o problema era a escravidão religiosa. Eles não tinham problema, eles não davam problema, porque cada um cuidava da sua vida. Quando Deus Ele quer mudar você, quando Deus Ele quer pegar você, Ele bota você no meio de um monte de gente que trabalha fazendo coisa diferente, que cuida de coisa diferente, que tem pensamento diferente. Bota todo mundo no pacote, Ele chacoalha bem. Irmão, Deus Ele bota todo mundo dentro de um lugar, dentro de um ambiente, para se relacionar. Porque para Deus mudar eu e você, Edu, nós temos que nos relacionar. Deus não me muda se Ele não colocar alguém para me relacionar. É o relacionamento que faz com que o homem seja moldado por Deus. Aí as pessoas deixaram de congregar, algumas deixaram de ter compromisso com Deus. A igreja está voltando. Muitos lugares no norte do Brasil já quase todo mundo já voltou, mas muita gente não voltou. Aproveitaram a deixa para não ter mais compromisso com Deus. O problema não é agora, irmão, o problema é amanhã. Eles vão voltar todos quebrados, porque o diabo vai dar uma rasteira. O mundo, ele achava que dentro da igreja, tem muita gente frustrada dentro da igreja. Irmão, vai para o mundo, irmão. Tem muita gente, Gabriel, frustrada dentro da igreja nesses dias. Vai para o mundo para você ver o que o mundo vai fazer com você. Ele não vai te frustrar, ele vai te matar. A igreja é um lugar de frustração, pastor Silvio. Eu estou aqui para me frustrar com você. Eu estou aqui para o Gabriel se frustrar comigo. Eu estou aqui para o Jonas se frustrar com o Fabiano se frustrar com a Renata. Nós estamos aqui para nos frustrar uns com os outros. Porque a nossa expectativa não tem que estar no outro, nossa expectativa tem que estar nele. Aí as pessoas pararam de congregar, pararam de ter compromisso com Deus, porque o outro feriu ela. Ei, vai pro mundo. O mundo vai te arrebentar no meio. O diabo vai virar tua vida, tua família de ponta cabeça. O mundo não é frustrante, a frustração é aqui dentro. No mundo, irmão, você não tem ventos fortes, é aqui dentro que você tem. Posso falar uma coisa para você? Servir a Deus é coisa para macho. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Vou provar na Bíblia para você. Jesus diz: para me servir tem que ser macho. Sabe o que Jesus vai dizer? O próprio Cristo vai dizer que covardes não servem a Ele. A minha pergunta para você: você é um covarde? Ou você é macho? Você é forte, corajoso, destemido? Ou você é covarde? Esses dias os covardes estão se acovardando mais, mas os corajosos estão entrando cada vez mais profundo em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesses dias tem dois tipos de pessoa: aqueles que estão usando a fé para mergulhar mais profundo em Deus, e aqueles que estão afundando por não estar usando a fé. Vou repetir. Nesses dias tem aqueles que estão usando a fé para mergulhar mais fundo em Deus, e tem aqueles que por não ter fé estão afundando. Existe uma grande diferença entre mergulhar e afundar. O mar é o mesmo. O mar é o mesmo. Só que uma coisa é o mergulhar, outra coisa é o afundar.
Porque quando eu mergulho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei até onde eu posso ir. Quando eu mergulho, eu estou trancando minha respiração. Tem muita gente afundando, irmão. Tem muita gente afundando nesses dias. Feche seus olhos. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então leva-me mais perto. Levante as mãos, declare. leva-me mais profundo. Sim, Jesus, nós não vamos afundar, nós vamos mergulhar, nós vamos afundar na tua presença. Sim, nós vamos conhecer o seu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Faça essa oração comigo agora. Vamos, me ajude, levante as mãos, suas vozes, vamos, é uma oração. Então leva-me mais perto, pede para ele, vamos. Leva-me mais. Eu quero Sim, Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. Teu amor é mais doce do que tudo. que tudo que já provei. Eu quero conhecer, Jesus. Conhecer. Vamos, ore comigo, ore comigo, ore comigo. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Sim, Jesus, o teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer O teu coração, teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Toma seu assento. Irmão, você tem duas escolhas. No meio dessa pandemia, teve muita gente que mergulhou em Deus. No meio dessa crise, teve muita gente que mergulhou em Deus. No meio de todo esse caos, teve muita gente que mergulhou em Deus, profundo em Deus, acessou níveis profundos do coração de Deus. Mas também, nesses dias, nessa pandemia, nesse caos, muita gente ainda está se debatendo e dizendo: Senhor, me socorra, Senhor, me socorra. Você só está se afogando porque você ainda não entendeu que o rio é de Deus. Gabriel, não tenha medo de mergulhar fundo. Não tenha medo de mergulhar fundo, Fabiano. E se eu me afogar, não tem problema. Ele é o teu ar. Não tenha medo. E se eu afundar? Não afunda, irmão. Mergulha, é melhor mergulhar do que afundar. Abra sua Bíblia comigo, pelo amor de Deus, em Mateus capítulo 14. Deus não vai deixar eu pregar o que eu quero pregar.
ministério de louvor pode descer, pode sentar, descansar um pouco. No sábado vocês não precisam nem perguntar, vocês ficam tudo aqui. E quando o Fabiano subir, vocês sobem também. Entendeu, Gabriel? Quando eu fritar, vocês fritam também. Quando eu gritar, vocês também. Me ajudem. Me ajudem nessa unção. Na quinta-feira, vocês podem descer, sentar. Eu sei que é difícil, quinta-feira. Mateus 14, versículo de número 22. Eu quero ministrar nessa noite. Eu não quero ser profético, mas eu vou ter que ser profético. Eu queria ser mais instrutivo hoje. Eu queria mais trazer instrução. Culto de quinta-feira é um culto de ensino e não tem como. Eu tô com uma palavra para pregar, que até agora ele não deixou eu pregar. Já faz 3 semanas. Eu ia pregar hoje e ele falou: não, você não vai pregar hoje, Isaí, guarda. Talvez ele tenha um momento certo para que a gente libere aquilo que ele botou no nosso coração. Mateus 14, versículo 22. Eu quero ser bem expositivo hoje, irmão. Há uns anos atrás eu ministrei uma palavra aqui sobre não parar. Trabalhamos numa revelação que recebemos de Deus, que nós não podemos parar. Hoje não é sobre parar, irmão. Hoje é uma palavra expositiva que Deus trouxe ao meu coração. Eu quero ler com você. Obrigado, filho. Mateus 14, versículo de número 22 vai dizer o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E a partir do versículo 24 que eu começo a ministrar nessa noite. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Já para aqui, olha para mim. Já quero chamar a tua atenção nessa noite. A Bíblia fala que o barco já estava a considerável distância da terra. Eu preciso chamar a tua atenção a algo. Existe um contexto aqui, existe todo um contexto que nós vamos construir aqui agora o entendimento. Primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que barco fala da tua vida. Vou repetir para você: barco fala da tua vida. E é muito importante você entender que quando você caminha com Jesus, o teu barco tem que estar o mais longe da terra possível. É maravilhoso quando você vem para Jesus, a tua vida sendo representada aqui pelo barco. Você precisa entender que Jesus mandou eles entrar no barco, pegar a vida deles e ir para o outro lado. E a Bíblia fala que o barco já estava a considerável distância da terra. Irmão, considerável distância da terra significa que essa palavra não é para quem é recém-convertido. Essa palavra é para você que está na presença de Deus há algum tempo, já tem uma considerável distância da terra, mas ainda não entendeu algumas coisas que precisam ser entendidas. A segunda coisa que me chama muita atenção no próprio versículo é que esse barco, a considerável distância da terra, estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Sabe que o maior equívoco de um crente é achar que a vida dele vai ficar boa depois que ele vem para Jesus. Sabe que a maior frustração tua hoje é que você está esperando Jesus acalmar as tempestades da sua vida, e você fala assim: quando eu era do mundo. Tem gente que falou isso essa semana ainda. Vontade de voltar para o mundo, porque no mundo nós não tinha esse problema. No mundo eu não tinha essa frustração. No mundo eu não tinha essa tormenta. Irmão, escute o que eu vou dizer para você nessa noite. O barco fala da vida cristã, e quanto mais longe da terra melhor. E a vida cristã, irmão, é sobre ter vento sempre contra a nossa vida. Nós vemos um monte de gente se decepcionando com a igreja. A gente vê um monte de gente se decepcionando com os crentes. A gente vê um monte de gente se decepcionando com Deus, porque não consegue discernir o vento forte. Mas que quando eu era do mundo, irmão, eu quando tinha banda de rock do mundo, ninguém falava mal do músico. Todas as bandas se davam bem. Ninguém batia de frente com ninguém. Quando a gente ia num show de uma banda,
A gente fazia um popurrí junto, a gente tocava junto, escolhia uma música para tocar junto, misturava as músicas de todas as bandas. Todo mundo era amigável, todo mundo se amava, todo mundo fazia o que estava fazendo. Aí eu vim para a igreja, há 15 anos atrás, e comecei a perceber que dentro da igreja, principalmente naquelas que tem 2, 3, 4, 5 ministérios de louvor, tem uma guerra nos ministérios de louvor. Aí a gente fala, meu Deus, é melhor voltar para o mundo, porque no mundo, pensa, eu toco na igreja hoje, e hoje tem aquele irmão que olha torto, eu toco na igreja hoje, tem aquele irmão que fala mal do som do meu instrumento, eu toco na igreja hoje, tem isso, tem aquilo, mas quando eu tocava no mundo, não tinha esse problema, então é melhor voltar para o mundo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não está falando que você vai ter aflição vivendo no mundo. Ele está falando que você vai ter as aflições do mundo na sua vida enquanto você estiver servindo a Deus. Porque quem não serve a Deus não tem aflição. Porque você vê a aflição de uma forma diferente. A aflição verdadeira é aquela que nós estamos vendo, discernindo, depois que a gente vem para a igreja e começou a ver as coisas de uma forma diferente. Sabe o que é o problema? Que enquanto você está no mundo, você tem o controle de tudo, você tem todas as circunstâncias, bem dizendo, nas suas mãos para você resolver, você resolve os seus problemas. Aí você vem para a igreja e você quer continuar resolvendo os seus problemas, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quando você vem para a igreja, é para Deus mudar você, é para Deus resolver. Não é para você ter o controle, agora é para Deus ter o controle da sua vida. Então escute o que eu vou dizer para você. A vida cristã, irmão, é ter vento sempre contra a nossa vida. Não existe coisa mais contrária do que ser crente. Não existe mais andar na contramão do mundo do que ser crente. Não existe ninguém que anda tão na contramão contra o crente. Não existe ninguém andando contramão como aqueles que servem a Deus, como aqueles que vivem para Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Olha o que o texto diz. O vento soprava contra ele, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de, escute, deixa eu falar uma coisa para você. Servir a Jesus é assustador. Por isso que muita gente não quer servir a Jesus. Você pode servir Maria, José, João, Pedro. Você pode servir a qualquer Deus morto. Isso não assusta, porque um Deus morto não assusta ninguém. Agora servir a um Deus vivo assusta. Assusta tanto, que esses discípulos olharam e viram Jesus vindo, e não conseguiram discernir o que estavam vendo. Irmão, fantasma existe, irmão, sim ou não? Fantasma existe, irmão, sim ou não? Não. Pastor, mas a Bíblia fala, eles gritaram, é um fantasma. Eles acreditavam em fantasma. Irmão, o medo faz você ver aquilo que não existe. Escute o que eu vou dizer para você. Eles não estavam com medo de Jesus, eles estavam com medo da tempestade que eles estavam vivendo. Eles não estavam com medo de Cristo, eles estavam atormentados por causa do vento. O medo fez eles ver Jesus de uma forma que Jesus não era para ser visto. O medo fez eles discernir uma coisa que não era discernível. O medo fez com que os olhos deles espirituais ficassem selados, a ponto de eles olhar Jesus vindo e falar, cara, é um fantasma. Meu irmão, você está andando com Jesus, o único cara está fazendo milagre atrás de milagre. Você vê o cara andando nas águas e você vai dizer o quê? É um fantasma. Escute o que eu vou dizer para você. Servir a Deus é assustador, tanto por causa daquilo que acontece ao redor, principalmente por quando Ele vem se encontrar com a gente. Escute. Aí Jesus, Ele fala o seguinte, calma, não tenham medo. Olha só, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu. Escute o que eu vou dizer para você. Servir Jesus, ir até Jesus, viver para Jesus, não é para covarde. O oposto da coragem é covarde. E eu não estou falando de covarde, aquele que bate mulher, que é mais forte que a mulher. Eu não estou trazendo nesse sentido. Eu estou dizendo para você, aquele que recua, aquele que se acovarda. Jesus disse, ei, coragem, sou eu. Você precisa entender que a vida cristã é para gente corajosa, meu irmão, não para quem está cheio de mimimi na vida, não.
Escute o que o pastor vai dizer para você: igreja não é creche, pastor não é babá, e o corpo de Cristo não é chupeta. Igreja é coisa para gente corajosa. Servir a Deus é coisa para gente corajosa. Pegar o microfone e pregar o evangelho é para gente corajosa. Ceiar aqui, meu irmão, comer do corpo e beber do sangue é para gente corajosa. Descer as águas do batismo, tem um monte de gente que vem na igreja. A gente batiza e a pessoa está na igreja. E aí a gente batiza de volta e a pessoa está na igreja. E a pessoa assiste 1, 2, 3, 4, 5 batismos. Nunca se decide por Cristo, nunca desce as águas do batismo. Covarde. Porque igreja não é coisa para covarde. O mundo tem uma visão da igreja. Eles acham que nós somos os coitadinhos. Eles acham que nós somos os crentes bobinhos. Eles acham que nós somos as ovelhinhas toscadas aí, que todo mês está dando dinheiro para pastor passear e comprar iate. Existe realmente alguns lugares aí que misericórdia. Mas a igreja precisa parar de servir dessa forma. Você precisa parar de se achar um coitado. Ai, tadinho de mim, irmão. Se você está nessa mentalidade, tadinho de mim, a igreja não é um lugar para você. Deus, ele não está levantando uma creche, está levantando um exército. Ei! Jesus não está levantando mendigos, Jesus está levantando, irmão, soldados. Ei! Olha para o pastor. Jesus morreu na cruz por você, cabeção. Pagou um preço de sangue pela sua vida. Você não é um coitado. Você não é. Para. Nós vivemos um tempo onde a igreja ela é depressiva. Os pastores estão depressivos, os membros estão depressivos. Já não se busca mais Deus para curar a depressão, se busca um psicólogo, se busca um remédio. Porque a igreja parou de ser vista como um lugar onde Deus ordena a bênção. Porque a reunião já não está acontecendo mais ordenando a bênção. A igreja começou a entrar num lugarzinho de tadinho de nós, né? Nós não podemos falar nada, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Irmão, presta atenção que eu estou falando para você. Jesus grita para eles: sejam corajosos, cambada. Jesus está vindo de encontro com a igreja e está encontrando uma igreja frouxa. Jesus está prestes a descer sobre as nuvens e vai encontrar o quê? Uma igreja toda frágil, toda Nutella, toda melancólica. Não, Jesus vem para encontrar com uma igreja forte. Jesus vem para encontrar com uma igreja poderosa, uma igreja que recebeu autoridade. Olha para o pastor. Não despreze a autoridade que Jesus botou na tua vida. Ele disse: toda autoridade foi me dada, eu vos dou. O que você está fazendo com a autoridade? Chorando, se lamentando nos muros das lamentações? Não! Estufa o peito e mostra para o diabo, mostra para o mundo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu oro sobre a tua vida agora, meu irmão e minha irmã, para que Deus venha com um batismo de coragem sobre a sua vida. Chega de crente mimimi, chega de crente dodói, chega de crente que sai de igreja, vai para outra porque não está contente com nada. A igreja é um lugar de gente corajosa. Se você é frouxo, vai para um clube. Se você é frouxo, vai para a zona. Se você é frouxo, vai para o baile. A minha frustração e a denúncia profética aqui, pastor, é que os corajosos estão ali no boteco e os fracos estão aqui dentro. Vai, fraco, você para o boteco. Nós queremos corajosos. Olha para a Bíblia, Deus nunca chamou frouxo. Não tem um frouxo na Bíblia que Deus chamou. Olha Saulo. Para Deus, um dos homens mais usados, o cara mais poderoso depois de Jesus no Novo Testamento, era um assassino. Pegou as vestes de Estevão nas mãos. Após ter sido apedrejado, o sangue ainda estava quente. Tão corajoso que Deus olhou e falou: cara, eu tenho que pegar esse cara. Que Deus não consegue fazer a obra dele com gente frouxa, Fabiano. Deus não faz a obra dele com gente frouxa. Escute o que o pastor está dizendo hoje e receba desse Espírito sobre a sua vida. Jesus olhou e falou: coragem.
Cadê a tua força? Cadê a coragem? Eu oro para que o mesmo Espírito que estava sobre Davi esteja sobre você. Eu oro que o Espírito que estava em Sansão esteja em você. Que você encontre a força de Deus em você. Está na hora da igreja se posicionar num lugar de autoridade. Jesus deu autoridade para a igreja está usando autoridade para nada. Ela está chorando, ela está indo para a rede social, ela está se lamentando, ela está, irmão, para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Coragem, porque não vai chegar em lugar nenhum aqueles que estão fracos. Aqueles que são, e eu não estou falando de uma fraqueza, porque Paulo disse, olha, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Eu estou falando, irmão, sobre ser covarde. Nunca vi um lugar para ter tanto covarde como na igreja. É muita gente covarde. É muita gente se acovardando. É muita gente, a Bíblia fala, resistir ao diabo. É muito covarde, não resiste ao diabo. O diabo derruba na pornografia, o diabo derruba ali, derruba aqui. Por quê? Porque é covarde. Cai na pornografia, cai no falatório. Nunca vi um lugar de tanto covarde. Porque a igreja é o lugar onde mais existe pessoas falando mal de pessoas. E não sei se você sabe, quando você fala mal de alguém, é o diabo usando a tua boca. Isso significa que você é covarde. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala para mim resistir o diabo. Se o diabo está usando a tua boca, significa que você não resistiu a ele. Se você não resistiu a ele, é porque você é covarde. Nunca houve um lugar onde existe tanta gente falando mal de gente. Vai no bailão aqui, ninguém fala mal de ninguém. Meu irmão, eu vivi anos da minha vida no mundo. Eu vivi 20 anos da minha vida no mundo. Nós nunca tinha problema com falatório, com fofoca. Eu nunca vi isso. Eu fui conhecer a fofoca na igreja. Eu fui conhecer o falar mal na igreja. Eu fui conhecer a inveja dentro da igreja, diante do Espírito Santo de Deus. O pastor Bruno tocou comigo há 17 anos atrás. Nunca tivemos inveja de ninguém. O Bruno é prova disso. Quando conheci o Maico, que já é falecido, amigo nosso, estudava comigo, ele falou, cara, eu tenho uma banda. O Bruno era guitarrista da banda. Aí o Maico chamou eu para tocar guitarra na banda. Aí, eu não sei o que aconteceu na banda lá, o baixista saiu da banda, né? E aí o Maico me chamou, eu falei, mas já tem guitarrista na banda, vai dar problema, cara. Eu lembro que o Bruno, na humildade, foi lá, comprou um baixo para ele falsificado, que não era Fender. Lembra desse baixo, Bruno? Não era Fender, era falsificado. E ele foi pro baixo. Foi aí que eu conheci o pastor Bruno, há 17 anos atrás. Ele foi tocar baixo para dar o lugar dele de guitarrista da banda. E vamos falar, cadê os guitarristas aqui? Jonadab. Nós somos guitarristas, você sabe, nós temos um orgulho diferente dos outros músicos, não temos? Nós temos um orgulho diferente. Guitarrista é uma coisa estranha. Guitarrista é complicado. Nós somos complicados. E eu me incluo aqui, que eu posso falar pelos dois aqui, porque eu tenho mais tempo que eles de instrumento, de guitarra. Toquei em muitos bares, muito boteco, muita show, fiz muita coisa, irmão, com música. Gravei CD, gravei isso, aquilo, fiz clipe, fiz um monte de coisa. Irmão, não tinha esse problema. Fui para a igreja, comecei a ver músico tendo inveja de músico. Entende? Esse tipo de coisa tinha que estar acontecendo lá fora, não aqui dentro. Por que está acontecendo aqui dentro? Porque nós estamos sendo covardes. Aqui é um lugar onde ninguém toma o lugar de ninguém. Aqui é um lugar onde ninguém passa por cima de ninguém. Por que acontece isso? Aqui tem que ser um lugar onde ninguém fala mal de ninguém. Por que um fala mal do outro? Aqui é um lugar onde você deveria sair daqui hoje e orar pela vida do pastor, não jantar ele na tua casa. E a maioria das pessoas janta pastor, janta o músico, janta o pastor que o pastor levantou, janta o co-pastor, o cocô do pastor. A igreja é um lugar onde está todo mundo se matando para alcançar um lugar que só Deus pode dar para elas. Entende? Isso é covardia. Deveríamos estar usando a nossa autoridade, deveríamos estar olhando para aquilo que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter o teu encontro por sobre as águas. Preste atenção, irmão. Ir até Jesus é assustador. Para ir até Jesus eu tenho que ser corajoso. Irmão, você só não vai até Jesus quando você não conhece Ele. Ele te comprou, sim ou não? Quem foi alcançado por Jesus aqui? O Pai me adotou. Sim? Foi Ele que te alcançou, sim ou não? Só que quando você vai para João 6,37, você encontra o oposto. Em João 3,16 é Deus te encontrando. Em João 6,37 é você encontrando. Jesus disse: Pai, todos que o Senhor me der, que vier até mim, todos que o Senhor me der, que vier até mim. Vou repetir: todos que o Senhor me der, que vier até mim. Então presta atenção, o Evangelho não é sobre Deus e até você, é sobre Jesus e até você. Isso é salvação. Agora, você ir até Jesus é reino de Deus. Salvação é Jesus ir ao teu encontro, Edu. Reino de Deus é você o encontro dele. Até porque Mateus capítulo 25, quando vai falar sobre as 10 virgens, fala que à meia-noite o noivo vem, mas alguém grita: saí ao seu, hein? Então o evangelho não é sobre Jesus vir buscar, é sobre eu me encontrar com Ele. Então preste atenção aqui. Para você ir até Jesus, você tem que ser corajoso. Covarde não vai até Jesus. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ir até Jesus e não foram, é porque se acovardaram, não tiveram coragem, amedrontaram. E Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia. Preste atenção, para você ir até Jesus, você precisa de ousadia. Medo não me dá acesso a Cristo. Vamos para frente. Para ir até Jesus, eu preciso estar disposto a obedecer a palavra dEle. Mestre, se és mesmo tu, manda eu ir contigo. Jesus só disse uma palavra: come here, please. Venha até mim, venha. Escute, para você ir até Jesus tem que ser na palavra dele, não na tua. Porque é um convite. Escute o que eu vou dizer para você. O reino de Deus é um convite, a salvação não. A salvação é um presente. Reino é um convite. Você só entra e acessa se você entender que é do jeito dele. Você só vive o reino de Deus, só vive o governo do Espírito se você entender que é sobre a palavra dele. Venha. Então entenda, para ir até Jesus eu preciso estar disposto a obedecer. Por isso tem muita gente que não chega onde Deus tem para ela. Chegar onde Deus tem para você, Edu, é a mesma coisa que chegar até Jesus. Chegar até o que Deus tem para você, pastor Silvio, é você chegar até Jesus. Quando eu chego até Jesus, eu encontro o meu propósito. Alcançar o meu propósito, Gabriel, alcançar o meu chamado, alcançar a minha missão, é alcançar Jesus, porque é em Jesus que eu encontro o meu propósito. Eu não encontro Jesus para ser salvo, Ele me encontrou e me salvou. Agora eu preciso ir ao encontro dele, para que eu possa encontrar o meu propósito. E eu vou te falar uma coisa, por isso que tem muita gente que ainda não saiu do lugar. Por quê? Porque está tentando ir até Jesus de várias formas, mas não segundo a palavra dele. Ele disse: venha, venha. Escute, não tem como ir até Cristo se não for por convite dele. Como assim, pastor? Vou repetir para você entender. Salvação é um presente, reino de Deus é um convite. Vou repetir para você entender no teu espírito. Salvação é um presente, é um gift. Reino de Deus é necessário ser conquistado por esforço. E aqueles que se esforçam no Espírito alcançam o reino de Deus. Pastor, eu não entendo esse negócio. Reino, salvação. Irmão, é um problema então que nós vamos enfrentar. Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Não estou entendendo, pastor. Vai ter curso aqui para você entender logo. Você vai precisar estudar. Você vai precisar. É que você não tem como entender assim de qualquer jeito. É muito complexo, salvação e reino. Jesus aqui fez um convite. E esse convite, irmão, não é para ser salvo. Esse convite é para viver e acessar o reino de Deus. Tem muita gente salva que está sofrendo. Por quê? Porque não acessou o reino. Tem muita gente que é salva, mas está doente, vai morrer doente. Por quê? Porque não conseguiu acessar o reino de Deus. Existe uma diferença.
não tem como eu ir até Cristo se não for convidado por Ele. Pedro lançou uma palavra: Mestre, é tu mesmo? Manda eu ter contigo. Irmão, já fiz essa oração várias vezes comigo. Jesus, se é o Senhor mesmo, então me mostra. Se é o Senhor mesmo, me mostra. E está mostrando, né, Gabriel? E está mostrando. Escute o que eu vou dizer para você. Tem uma coisa muito importante aqui. Ore em línguas um pouco, vamos. Sobre as águas. Irmão, para você ir até Cristo, você também precisa de uma coisa: sair do barco. Pastor, o barco representa a minha vida. O Senhor disse ali no começo: você precisa abandonar a sua vida para ganhar a de Cristo. Tem um monte de gente que não consegue ir até Cristo, porque vem para a igreja, desce as águas, batiza, até orar em língua ora, mas não consegue ir até Cristo, não consegue alcançar o propósito. Por quê? Porque não consegue largar o seu barco. A Bíblia fala que deixando o barco, pastor Silvio, deixando o barco, Pedro nunca foi tão instruído como nas vezes que ele estava no barco. Todas as vezes que Jesus tinha uma palavra forte para Pedro, mesmo depois, quando Jesus voltou, Pedro estava pescando, encontrou ele pescando, falou: traz um peixe aí para nós assar, para nós comer. Todas as vezes que Jesus quis instruir Pedro, usou aquilo que Pedro mais entendia para ensinar Pedro. E aqui é um dos dias em que Jesus estava ensinando a Pedro todas as revelações e todas as questões espirituais através de uma questão natural. Jesus disse: venha. Olha para o pastor, Jesus já disse venha para muita gente aqui. Tem um monte de gente aqui que já Jesus disse venha. Já escutou o venha de Jesus. Jesus, se é o Senhor mesmo, então fala comigo. Deus usou a boca do pastor para falar: é assim, 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 Deus manda dizer para você. Só que tem um detalhe: não tirou a perna do barco. Tem muita gente aqui que recebeu revelação, que recebeu entendimento, que ouviu Jesus chamar através da vida do pastor, através da vida de alguém. Sai do barco. Qual é o problema, pastor, de sair do barco? Escute. O barco aqui representa a segurança, meu irmão. Em meio às ondas, em meio à tormenta, em meio ao vento, o lugar mais seguro para eles ali era o barco, irmão. Sabe por que você não saiu do barco ainda? Porque o barco teu traz segurança para você. O teu estilo de vida traz segurança para você. O teu estilo financeiro traz segurança para você. Está na hora de sair do barco. Porque se você não sair do barco, você não vai experimentar de andar sobre as águas, irmão. Pedro foi o único cara que andou sobre as águas, sim ou não? Mas também foi o único cara que afundou. E eu tenho uma palavra profética hoje sobre a sua vida. Escute o que o pastor vai dizer para você: sai do barco. Barco representa a segurança, a tempestade. Irmão, vida de crente é tempestade, é deserto. Vida de crente. Por que você acha que quando Deus mandou o povo sair do Egito, Deus mandava cano de fogo? Para mostrar que a vida do crente é fogo. Por que você acha que Deus botou o povo no deserto? Para mostrar que a vida de crente é deserto. Irmãos, sua glória é na eternidade. Como dizia a minha pastora, a pastora Miriam Peçanha, uns anos atrás: para que descansar, irmão, se você vai ter a eternidade para descansar? Tem muito crente querendo descansar agora. Tem um monte de crente que tirou férias da pandemia da igreja, tirou férias de Deus da pandemia, está descansando de Deus, está descansando da igreja, está descansando do ministério. Você tem uma eternidade para descansar, cabeção, agora. É para se esforçar, é para tomar posse daquilo que é teu por direito. Você vai dizer amém? Não. Amém. Escute. Segunda coisa, Fabiano, tem muita gente que não anda no Espírito. Por que, pastor, que anda no Espírito? Porque não sai do barco. Orar em línguas, reteté, isso e aquilo, não é andar no Espírito. Andar no Espírito é quando você anda constantemente se arrependendo e sendo tocado por Ele, porque a maior obra do Espírito Santo é convencer você do pecado, da justiça e do juízo.
Pastor, quando eu ando no Espírito, o que acontece? Quando eu ando no Espírito, eu não ando flutuando. Você tem irmão que acha que andar no Espírito ixi, anda na rocheira e baçou daqui, irmão. Andar no Espírito é andar todo dia ter um encontro comigo. O que revela que eu ando no Espírito é que todo dia eu tenho encontro comigo e vejo o quanto canalha eu sou, o quanto podre eu sou, sujo eu sou, o quanto de pecado tem em mim. Andar no Espírito faz você ver você com os olhos de Deus, não com os teus olhos. Agora eu tenho que sair do barco para andar no Espírito. Pastor, por quê? Presta atenção. Jesus disse, venha. Primeira coisa, ele desceu do barco. Automaticamente descendo do barco, ele andou sobre as águas. Escute o que eu vou dizer para você. Gênesis capítulo 1, e no princípio Deus, o Espírito Santo pairava sobre, o Espírito Santo pairava sobre, sabe por que Pedro andou sobre as águas? Para Deus poder mostrar para mim e para você hoje, porque Pedro também representa a igreja, para mostrar que é possível que a igreja ande no Espírito. Você não entendeu. Escute, a igreja está andando muito na carne nos últimos dias. Você está andando na carne, eu estou andando na carne. Ministramos quinta-feira aqui sobre o reino de Deus, você entendeu errado. E nós falamos sobre o governo do Espírito, sobre andar no Espírito. Escute o que eu vou dizer para você, a igreja, quando fala mal, está andando na carne. Ela é covarde, está andando na carne. A igreja, quando tem problema, mimimi, isso aqui, aquilo, outro, e arranja problema, e fala mal de um, fala do outro, está na carne. Entende? Entende? Você precisa sair do barco e andar no Espírito, meu irmão. Porque na carne, escute, na carne não tem como ir até Cristo. Vou repetir. Fabiano, não tem como eu praticar pecado todos os dias, não tem como eu me prostituir todos os dias, não tem como eu viver uma vida pecaminosa na carne todos os dias. E quando a gente fala na carne, irmão, não é uma vida de pecado como o ímpio vive lá fora. Viver na carne é nós que temos a oportunidade de viver no Espírito, mas vivemos na carne. Não tem como você viver na carne e alcançar Jesus. Tem gente que não consegue ir até Jesus, por quê? Porque vive falando mal do outro. Tem gente que não consegue ir até Jesus porque vive tendo inveja do outro. Tem gente que não consegue ir até Jesus, por quê? Porque, irmão, para você ir até Jesus é sobre as águas. Está entendendo? Para você ir até Jesus é no Espírito. Quem é espiritual vai até Jesus. No espiritual discerne tudo que é espiritual. Mas quem está na carne não pode discernir nada. Só é discernido pelos outros. Irmão, o que está te impedindo de ir até Jesus, irmão? É a tua carne? É o barco? O que está te impedindo de ir até Jesus, pelo amor de Deus? Pastor, mas eu só sou salvo. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de propósito. Estou falando de não sentar a bunda na cadeira e esperar Jesus, mas se colocar de pé e ir até o encontro dele. Estou falando de não esperar Jesus vir buscar você, mas se você posicionar a tua vida em conserto, em conversão, em mudança todos os dias, porque isso é ir até Jesus. Ir até Jesus é você mudar todos os dias, é você olhar para você todos os dias, é você falar: Senhor, tem misericórdia de mim todos os dias. É você olhar e dizer: miserável homem que sou, todos os dias. O que está impedindo você de ir até Jesus, irmão? Escute. Andar sobre as águas é andar no Espírito. E esse convite é só desse jeito. Jesus veio, comprou você, salvou você. Agora Jesus vem e faz um convite para você experimentar daquilo que você nunca experimentou, para você experimentar do reino de Deus, do governo do Espírito. Agora escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Ir até Jesus também não vai significar viver sem problema. Escute o que eu vou dizer para você. O vento já estava ali, certo? A tempestade já estava ali, certo? O barco já estava sendo sapecado ali, certo? Sim ou não? Aí você acha que ir até Jesus, descer do barco, andar no Espírito, vai fazer com que a tempestade ao redor da sua vida ela pare? Se enganou, meu irmão. Na vida cristã, a vida cristã não é aquilo que a gente imaginou que é. Se eu for até Jesus, os meus problemas vão acabar, o meu salário vai melhorar, a minha saúde vai ser curada. Não, irmão, é diferente.
Porque Deus, ele precisa fazer você ver as coisas que estão acontecendo ao teu redor com os olhos dele, não com os seus. A grande realidade é que no meio das tempestades é que a nossa fé é provada. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Acha meu tom. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra pé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Tô mais baixo. E não vão me impedir de caminhar. E agora? De mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar com sou, rompendo em fé, revestirá do seu poder. Acha o tom para cantar junto. Escute o que eu vou dizer para você. Para Deus não importa se está afinado, desafinado, meu irmão. Importa a unção aqui dentro. Como diz meu pastor Luiz Hermínio, na unção até ciranda, cirandinha, Deus vem. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Esse é o maior problema de frustração da igreja. Qual, pastor? Achar que servir a Deus, seguir Jesus, ir ao encontro de Cristo através do seu reino vindouro e inabalável, vai isentar você de problemas, de tempestades, circunstâncias. Não! Escute o que eu vou dizer para você. Ir até Jesus não significa viver sem esses problemas. Você vai ter que aprender a lidar com esses problemas. Você vai ter que aprender a lidar e ver as coisas com os olhos de Deus. Agora preste atenção. Não tem como viver sem tempo forte, tempestade. Então, escute isso, isso é muito forte. O meu e o seu problema é achar que nós podemos olhar para um lado a partir de um convite para estar com Ele. Sabe por que você afunda, irmão? Sabe que tem gente que está afundando até hoje aqui na igreja? Tem gente que está desde o começo com a gente, está só afundando. Nunca mergulhou, só afunda. Sabe por quê, pastor Silvio? Porque quando Jesus chama você para ir até Ele, primeiro você ouve a voz. Pedro primeiro ouviu Jesus dizendo: venha. Só que para você ir até onde Jesus está, você tem que olhar para Ele. Ok? Só que o fato de você ouvir Jesus e olhar para Ele não significa que ao redor da sua vida não vai ter as distrações. Sabe por que Pedro afundou, pastor Silvio? O texto diz: homem de pequena fé. Mas sabe por que verdadeiramente Pedro afundou? Porque em vez de estar olhando para quem deveria estar olhando, estava olhando para o lado. Esse é o problema meu e seu. Você está na igreja, sim ou não? Por que você parou de dizimar no meio da pandemia? Porque você parou de olhar para Cristo. Você começou a olhar para os lados. Você começou a olhar para a tua finança. Você começou a olhar para o teu emprego. Você começou a escutar o teu patrão falando: olha, acho que o negócio vai azedar. Não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. E aí você começou a olhar para o lado. Afundou. No meio da pandemia muita gente afundou, pastor Silvio. Por quê? Muita igreja afundou, muito pastor afundou, muito ministério afundou, muito crente afundou. Por quê, pastor? Porque o convite é para ir até Ele. E Ele era visível aos olhos de Pedro. O texto diz, preste atenção: então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção. Diga comigo: foi na, olha só, foi na direção de Jesus, versículo 30. Mas quando, diga comigo, mas quando reparou no vento, distração. Esse é o problema que estamos enfrentando esses dias. Uma boa parte das pessoas pararam de ter compromisso com Deus, pararam de ir até Cristo, porque olharam para o que está acontecendo ao redor.
gente, irmão, afundando nesses dias. Tem crente aqui hoje que está com a vida afundada. Tem gente aqui que está afogando o casamento. Tem gente que está afundando os filhos. Tem gente que está afundando o ministério. Você toma para você. Eu sou teu pastor e eu sei quem está afundando e quem não está. E eu estou aqui como um homem de Deus, um profeta do Senhor, para dizer: Jesus está com a mão hoje, disposto a tocar na sua mão e levantar você, porque Jesus viu que você perdeu a tua fé. Eu não estou aqui com compromisso com homens, irmão. Meu compromisso é com Deus. Quer escutar, se submeter, tomar posse, se levantar, amém. Quer continuar afogado, se afogando, fica se afogando. Eu não vou te chamar lá. Eu não vou na tua casa para desafogar você, porque o texto diz que ele gritou, mestre. Significa, irmão, que você precisa ter consciência de que está afundando. Esse é o maior problema do crente hoje. Tem muita gente afogando, afundando, não está mergulhando, está se afogando. Só que o orgulho é tão grande que não consegue dizer: mestre, me salva. Está escrito no texto. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Irmão, ficar com medo é a mesma coisa que perder a fé. Quando você tem medo, você perdeu a fé. E começando a afundar, e começando a afundar, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Já não tem a ver com a salvação tua, a eternidade. Tem a ver com Deus livrar você, irmão, de você perder definitivamente a sua fé. Porque ele vai dizer imediatamente: Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Olha a pergunta: por que duvidou? A palavra dúvida na Bíblia tem a mesma tradução para incredulidade. Incredulidade traduz falta de fé. Eu tenho uma palavra profética para você hoje aqui nesse lugar. Você está afundando. Alguns estão com o ministério afundando. Alguns estão com o casamento afundando. Alguns que vão assistir essa mensagem e que está assistindo agora, não sei, ao vivo ou daqui 1 mês, daqui 3 meses, mas você que está agora assistindo essa mensagem, essa palavra é tão viva agora para você quanto no dia que eu estou pregando. Jesus está esperando você gritar: salva-me. Não espere que alguém, que o teu pastor vá lá tentar desafogar você. Não, você precisa ter consciência de que está se afogando. Você precisa ter consciência que está afundando. Você precisa olhar para a tua vida, olhar para o teu ministério, olhar para o teu casamento, olhar para a tua finança, olhar para todas as áreas da tua vida e ver o quão está afundando. E você precisa urgente gritar: Senhor, me salva. Porque você tem uma caminhada com Cristo. Alguns saíram do barco, pastor Silvio. Alguns deixaram o barco, oh aleluia. Alguns deixaram, pisaram e andaram sobre as águas. Alguns deram 2, 3 passos. Alguns conseguiram andar 1 ano, alguns 2 anos, alguns 3 anos, alguns 5, alguns 10 anos. E depois de esse tempo definido, começaram a afundar, porque começaram a olhar para o lado e perderam Jesus de vista. E Jesus está no mesmo lugar, ali onde ele sempre esteve. Irmãos, tem 2 escolhas hoje na sua vida. Uma é você viver mergulhado no Espírito, outra é você estar se afogando. Sabe, enquanto Deus falava comigo esse texto, eu fiquei imaginando Deus dando uma nova oportunidade para Pedro surfar nas águas. E eu fiquei imaginando Pedro tendo uma oportunidade, Fabiano, de andar de volta. Não aconteceu. Aí Jesus disse para mim: mas está acontecendo em vocês, porque Pedro representa a igreja. Vocês aqui são Pedro é a representatividade da igreja. Então Pedro não teve a oportunidade de andar sobre as águas, mas vocês estão tendo a oportunidade de andar sobre as águas. Porque eu pensei comigo: Senhor, e se o Senhor desse uma oportunidade para Pedro andar de volta sobre as águas, para que dessa vez ele não afundasse? Jesus disse: eu estou dando para vocês a oportunidade de andar e não afundar. Jesus disse: vocês são Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, todos nós somos Petros, somos pedrinhas pequenas que fazemos parte do corpo de Cristo, que fazemos parte de um todo. Jesus disse para mim: vocês, eu estou dando a oportunidade para vocês. Pedro afundou, mas eu estou dando a oportunidade para vocês andar sobre as águas e não afundar. Então hoje
Você que está afundando, pode ser que se Jesus levantar você e você se posicionar, deixar de ser covarde, se tornar macho, amanhã você bote o pé na água, ande de volta no Espírito e não afunde mais e consiga alcançar Jesus. Significa que você pode afundar hoje, mas amanhã você já teve a experiência de engolir alguns litros de água e você vai falar: não, da vez passada eu olhei o vento, da vez passada eu olhei a tormenta e eu tirei meus olhos de Jesus e eu afundei. Agora não, agora nem que venha arrebentando comigo, eu não vou tirar a minha visão de Jesus, eu vou continuar caminhando em direção a Ele. Você que já afundou, irmão, você que já afundou, está tendo a oportunidade agora. Jesus está tirando você das águas hoje, dando uma oportunidade para você não afundar mais. Eu não sei qual parte da palavra tocou você, eu não sei qual parte da palavra o Espírito Santo ministrou no teu espírito, mas eu só tenho uma coisa para dizer para você nessa noite: pare de se afogar. É uma denúncia profética vinda do Espírito de Deus. Você está se afogando por bobeira, você está afundando por causa de alguma circunstância. A palavra foi revelada, declarada, explícita. A palavra foi trazida para você direto do altar de Deus. Quem tem olhos vê, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Se coloca de pé. É provada. Obrigado, Fabiano. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam-me. Feche teus olhos, deixa a canção falar com você também. Deus fala através das canções. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, ousadia vou viver sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou me ver rompendo em fé. Vamos, rompendo, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. A cada dia vou ver no sobrenatural. Vou plantar e colher. Sim, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Com teu poder. Hoje é o dia. Rompendo em fé. A tua forma de gritar para Deus hoje, para socorrer você, é você sair do seu lugar e vir aqui na frente e dobrar o seu joelho. Vamos. Vou plantar e colher. Vou plantar e colher. Cada dia vou viver Rompendo em fé. Pode sair do seu lugar. Rompendo em fé. Senhor, eu peço todo o revestimento do teu Espírito agora. Eu estou debaixo de uma palavra nessa noite. Eu não quero fazer nada da minha carne aqui, nem da minha alma. Eu não quero impor as minhas mãos por minha vontade, Pai.
Eu quero que o Senhor toque os teus filhos, e que esse toque seja o Senhor tirando eles das águas hoje, a qual eles estavam se afogando até aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço toda a autoridade dos céus, aquela autoridade que foi otorgada através de Cristo Jesus naquela cruz. Jesus, aquela autoridade que o Senhor disse: eu vos dou toda a autoridade que recebi do meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus, Pai, os teus filhos hoje, através dessa atitude de dobrar o joelho aqui na frente, que seja um clamor e um grito da alma deles, pedindo: Senhor, me tira desse lugar de afogamento. Eu não quero viver afogado, eu quero aprender a mergulhar no teu Espírito, porque só se afoga, só afunda quem ainda não aprendeu a nadar no rio de Deus. Só se afunda, só afoga quem ainda não aprendeu a mergulhar e nadar no fluir do rio de Deus. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, sei! Mais fundo, leva-me mais perto. Sim, Deus, sim, Deus, sim, mais. Sim, Senhor, sim, Senhor. Tira daquele lugar, Pai. Tira do lugar, Pai, de afogamento, Pai. Eu não sei qual é a condição que os teus filhos estão, mas a palavra foi liberada, e que em nome do Senhor Jesus nessa noite, a alma deles grite, Pai: Senhor, salva-nos. Não é sobre salvação, é sobre nos inserir no seu propósito, é sobre vivermos a tua vontade e a tua missão para nós. Ei, sim, aos teus pés me rendo, pois a sua glória sim, quero, sim, sim. Quero é te ver. Sim, Senhor, sim, Senhor. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Sim, Pai, está cansado de se afogar, Senhor. Sim, Senhor, toca, Pai. Pega com as suas mãos. Levanta, arranca-os, Pai, desse lugar que eles estão se afogando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ei! Tudo que eu mais quero é te ver. Sim. Me envolva com tua glória e poder. Sim. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Sim, Jesus. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. De joelho mesmo, levante suas mãos. Sim, levante. Eu quero ser Levante. como a De joelhos ao chão, levante suas mãos. plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas. Deixa ele pegar nas suas mãos e tirar você. Deixa ele tirar você agora. Deixa ele tirar você agora. Vamos. Ei, ei, ei. Inabalável em ti. Você que está em casa, deixa Deus pegar nas suas mãos agora e tirar você. Você que afundou porque parou de olhar para o alvo, começou a olhar para as distrações, começou a olhar para os problemas. Você que olhou para a dificuldade, você que desviou depois da pandemia, em nome de Jesus. A pandemia não é maior do que Cristo. Em nome de Jesus, seja levantado pelas mãos do poder de Deus agora. Ei, seja levantado por Ele. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Está firme,
Jesus, levanta os teus filhos. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu oro para que todo medo se torne em coragem. Eu oro para que todo medo agora na sua vida se torne em coragem. Deus, converte todo o medo dos teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu o espírito, Pai, de ousadia. Eu repreendo toda covardice agora, espírito de covardia. Eu repreendo agora toda covardia no caráter, na personalidade dos teus filhos, Senhor. Eu repreendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito covarde. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou filho de Deus. Sim, Jesus. Já não sou mais escravo do medo. Sim. Sou filho de Deus. Todo aquele que não saiu do barco, eu oro para que agora, em nome de Jesus, tenha a experiência de sair do barco e andar no Espírito. Você que só andou na carne até hoje, Deus está te dando uma oportunidade para viver no Espírito. Deus está te dando uma oportunidade para andar no Espírito, porque na carne você não vai alcançar o que Deus tem para você. Deus está te dando a oportunidade hoje. Sai da carne agora. Sai da carne agora. Vamos, abandona o barco agora. Sai da carne, anda sobre o Espírito. Você que precisa de uma palavra, a palavra é vem. Você que está esperando uma palavra de Jesus, a palavra é vem. Você que está aguardando uma palavra de Cristo, a palavra é vem. Sai do barco, irmão. Abandona a carne, anda no Espírito e vá ter com Ele em nome do Senhor Jesus. Você que estava afundando por causa dos problemas particulares, você que estava afundando por causa de tormentas, você que estava afundando porque muitos são as tempestades no seu lado, para de olhar para o lado, irmão. Deus não vai parar a tempestade. Escute, Deus não vai parar a tempestade. A Bíblia fala que depois que Jesus tomou Pedro pela mão, levantou, juntos foram para o barco. Escute o que eu vou dizer para você, tem uma revelação. Depois que entraram no barco, a tempestade cessou. A tempestade só vai acabar quando Jesus vir buscar a gente, nos levar para o seu reino eterno. Escute o que eu vou dizer para você. Amanhã vai ter problema. Jesus não veio aqui para te livrar dos teus problemas. Jesus aqui, Ele veio te ensinar a lidar com os teus problemas. Jesus não veio aqui e não está te chamando hoje para livrar você das tempestades, para te livrar das dificuldades. Não, Ele está aqui para te ajudar a vencer e passar e alcançar Ele em meio às dificuldades. Ok? Ele não vai livrar você da tempestade, Ele não vai livrar você do desemprego, Ele não vai livrar você da doença, não. Ele não vai livrar daquilo que é necessário você passar. Mas tenha no teu coração que essas coisas não podem tirar a tua atenção, porque o nosso alvo é Ele, você precisa alcançá-lo. É nele que você descobre o seu propósito e você alcança aquilo pelo qual você foi alcançado. Vão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, descansarei